Salve, salve, muito bom dia, começando o Minuto do Musa para finalizar a semana, sexta-feira, dia 20 de novembro. Hoje nos Estados Unidos tem discurso às 5 da tarde do Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, o Federal Reserve, que deve ser mais incisivo, como já vem sendo com o Congresso, sobre uma liberação de novos estímulos na economia americana. E começaram a dizer que os republicanos e os democratas voltaram à mesa de negociação e devem chegar em um consenso. A questão aqui é só um valor de quanto vai ser esse novo estímulo. Os democratas antes das eleições pediam algo em torno de 3 trilhões de dólares e agora parece que já aceitam por volta de 1,2 trilhão, enquanto os republicanos devem bater na tecla dos 500 bilhões de reais. Os futuros americanos agora trabalhando em queda de 0,15% e a Califórnia também soltou novas medidas de lockdown noturno de restrições durante a noite. Lembrando que eu falei ontem aqui que Nova York tinha fechado as escolas mais uma vez. Indo um pouquinho para o lado europeu, que as bolsas por lá agora sobem por volta de 0,4%. Tem a confiança do consumidor ao meio-dia, que deve seguir em campo negativo por volta de menos 18, como foi o último dado. A China, ela manteve as suas taxas de juros de 1 ano e de 5 anos em 3,85 e 4,65 respectivamente, e o Japão saiu o CPI, que é a inflação ao consumidor, caiu 0,7% em outubro, que foi a mais rápida queda em 10 anos. O fantasma da deflação rondando o Japão por mais de 2 décadas praticamente. E a Turquia, que também na sua decisão de política de juros que eu mencionei ontem aqui, saltou os juros de 10,25% para 15% e não descartou novos apertos. Como o Erdogan, o presidente, tinha falado que o principal receio deles agora é a inflação. Isso pode afetar muito o Brasil, porque fluxo de capital de países emergentes. Lembrando que o Brasil tem taxa de juros de 2% e a Turquia de 15%, sendo que a relação dívida-PIB da Turquia é melhor do que a do Brasil, bastante melhor por sinal. Falando um pouquinho aqui do Brasil, o Paulo Guedes ontem ele mencionou a necessidade de redução da dívida. Ele sempre falou de vender ativos e de privatizar, que já deveria estar acontecendo há muito tempo. O que acontece é que ele falou muito forte ontem da necessidade de vender reservas, que no Brasil hoje está por volta de 355 bilhões de dólares. Por que será que não foi dito isso quando o dólar estava 5,90? Com esse discurso, sem dúvida, hoje a gente vai ver o dólar abrindo em queda aqui no Brasil. Será que agora o governo está com medo realmente da inflação? Se a inflação voltar, eles têm que subir a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, a dívida sobe, porque grande parte da dívida está atrelada à Selic. Deve ser o medo que começou a bater na porta, até porque a Selic a 2% já se apresentou muito mais baixa do que poderia, vide o dólar ou a taxa de juros futuro, que elas subiram apresentando esse medo. Ontem o Alfonso Celso Pastor, um economista renomado, numa entrevista no Estadão, ele falou que a gente tem um presidente sem programa, um Ministério da Economia sem um programa e vários outros ministros gastadores com muitos programas, portanto, desequilibrando demais o gasto brasileiro, que é o que a gente precisa, são as reformas e diminuir esse gasto estrondoso que a gente tem. Um ótimo dia a todos, forte abraço, Bruno Musa.